Você ora, você lê a Bíblia, você vai à igreja todo domingo, mas e se eu te dissesse que nada disso prova que o Espírito Santo está em você? Isso mesmo, você pode estar fazendo tudo isso e ainda assim estar espiritualmente vazio. E o mais assustador, os sinais que você aprendeu a procurar podem ser os sinais errados. Desde o princípio, o Espírito de Deus se movia. Em Gênesis 1:2, antes mesmo da criação existir, ele já estava lá. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre reis, profetas, guerreiros, mas ele ia embora. Era temporário, condicional, instável. É por isso que Davi, depois do pecado com Batseba, caiu de joelhos e gritou: "Não me rejeites da tua presença, não tires de mim o teu Espírito Santo." Salmos 51:11. Ele sabia, sem o Espírito, tudo estava perdido. Mas então veio Jesus, e em João 14:16, ele fez uma promessa que mudou tudo. "Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre." Para sempre, não mais temporário, não mais condicional. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes como vento poderoso. O mesmo que transformou Pedro, um homem que negou Jesus 3 vezes, em alguém que pregou para milhares sem tremer. Esse mesmo Espírito deveria estar em você agora. Mas aqui está a pergunta que vai mudar tudo. Você tem evidência disso na sua vida? Romanos 8:9 não deixa margem para dúvida. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Não é sobre denominação, não é sobre frequência na igreja, é sobre transformação real. Pense em 2 pessoas ouvindo o mesmo sermão. Uma sai igual, a outra sai diferente, convicta, mudada, pronta para agir. O que muda entre elas não é o pregador, é o Espírito. E olha, o Espírito nem sempre chega com emoção intensa ou línguas de fogo. Pense num milionário que nunca olha para o extrato bancário. O fato de ele não se sentir rico não muda o que ele tem. Mas com o tempo, a evidência aparece. E é exatamente sobre isso que este canal vai tratar. Porque os 9 sinais que provam que o Espírito Santo habita em você são diferentes do que a maioria das pessoas imagina. E o primeiro sinal é algo que acontece no meio das suas maiores tempestades, algo que o mundo não consegue explicar, que a ciência não consegue medir e que vai revelar se você realmente tem ele dentro de você ou se está apenas achando que tem. Imagina um barco no meio de uma tempestade brutal, ondas gigantes, vento uivando, todos em pânico, e no fundo do barco, um homem dormindo. Não era indiferença, não era loucura, era algo que a maioria dos cristãos nunca vai experimentar na vida. Uma paz que não faz sentido nenhum. E esse é o primeiro sinal. Sinal 1: paz sobrenatural. Em João 14:27, Jesus diz: "A paz que eu deixo não é como o mundo dá. O mundo oferece paz quando tudo está sob controle. O Espírito oferece paz no meio do caos. Quando você vê alguém atravessar uma tragédia devastadora e continua de pé, continua adorando. Isso não é força humana, isso é o Espírito Santo." Mas vamos ao segundo sinal, e esse vai incomodar. Sinal 2: um amor que você não escolheu. Tem gente difícil de amar. Você sabe quem são. Aqueles que te traíram, que te feriram, que nunca pediram desculpa. A natureza humana diz: guarda rancor. O Espírito diz outra coisa. Estevão, sendo apedrejado até a morte, não amaldiçoou ninguém. Ele orou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Atos 7:60. Isso é humanamente impossível.
a menos que algo sobrenatural esteja operando por dentro. Gálatas 5:22 diz que o amor é o primeiro fruto do Espírito, não o amor que você escolhe, o amor de Deus fluindo através de você. Pergunta direta: tem alguém que você se recusa a perdoar? Porque essa recusa pode estar bloqueando tudo. Sinal 3. Desejo de santidade. Zaqueu era corrupto, rico por cima da desonra alheia. Um encontro com Jesus e ele mesmo disse, sem ninguém mandar: metade dos meus bens dou aos pobres, e o que roubei devolvo 4 vezes mais. Ninguém cobrou, ninguém pressionou. O Espírito tornou o pecado insuportável, e é assim que funciona. Quando ele está em você, o que antes parecia normal começa a pesar. Fofoca, amargura, mentiras pequenas, coisas que antes passavam despercebidas, começam a arder por dentro. Isso não é religião, é transformação. Sinal 4. Fome pela palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando o Espírito está em você, a Bíblia para de ser texto, ela começa a falar. Os discípulos no caminho de Emaús disseram: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras? Lucas 24:32. Essa é a diferença entre ler a Bíblia por obrigação e ser consumido por ela. Pergunta honesta: o que você consome mais, a palavra ou entretenimento? Porque o que alimenta sua alma é o que te forma. Sinal 5. Gratidão em meio à tempestade. Paulo e Silas, espancados, acorrentados, na prisão, meia-noite, e eles cantavam. Atos 16:25. E um terremoto abriu as prisões. A gratidão sobrenatural desbloqueia o sobrenatural de Deus. Mas aqui vem o sinal que separa os maduros dos que ainda estão começando. Sinal 6. Você ouve a voz dele. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquele impulso de não ir a um lugar. Aquela voz suave dizendo: fala com essa pessoa. Aquela sensação de: espera, isso não está certo. Isso não é coincidência. Isso não é intuição. Isso é o Espírito Santo. Samuel não reconheceu a voz de Deus de imediato. Precisou aprender a ouvir. E quando finalmente respondeu: fala, Senhor, pois o teu servo ouve, tudo mudou. A questão não é se ele está falando. A questão é: você está ouvindo? Sinal 7. O mais assustador de todos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Covarde, medroso, quebrado, depois do Espírito Santo descer sobre ele, o mesmo homem ficou de pé diante de milhares e pregou sem hesitar. Atos 4:20. Não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Sinal 7. Ousadia para compartilhar o Evangelho. Não é sobre personalidade extrovertida, é sobre convicção tão profunda que o silêncio se torna impossível. Sinal 8. Discernimento espiritual. Em Mateus 4, Satanás não tentou Jesus com mentiras óbvias. Ele usou a própria Escritura, distorcida. Sem discernimento, você não percebe a diferença. 1 João 4:1 avisa: não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos. O Espírito Santo em você cria um detector interno, algo que avisa quando um ensinamento parece certo, mas não é. 2 Coríntios 3:18 diz que somos transformados de glória em glória, não de uma vez, progressivamente, como um escultor removendo o que é desnecessário do mármore. Cada golpe dói, mas a obra-prima vai emergindo. A pergunta não é: sou perfeito? A pergunta é:
Estou mudando, mas agora preciso te contar algo que a maioria dos pregadores evita dizer. Existe um perigo real, silencioso, que já destruiu a vida espiritual de pessoas que achavam que estavam bem. E esse perigo tem um nome: o perigo que ninguém te conta. Se esses sinais estão ressoando dentro de você agora mesmo, compartilha esse vídeo, não para ganhar visualização, mas para selar esse decreto na sua vida. Quem compartilha declara: eu quero mais do Espírito Santo. Faz isso agora. Existe algo mais aterrorizante do que perder a fé. É perder a fé e não perceber. O rei Saul foi escolhido por Deus, ungido, favorecido, cheio do Espírito. E então, 1 Samuel 16:14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O mais assustador não é que o Espírito foi embora, é que Saul não percebeu imediatamente. Ele continuou tomando decisões, continuou reinando, sem saber que estava vazio. Efésios 4:30 avisa com clareza: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso significa que é possível, é real, cada vez que você ignora a convicção, cada vez que você empurra a voz dele de lado, cada vez que você escolhe o conforto do pecado em vez da presença de Deus, você está entristecendo aquele que veio para morar em você. E 1 Tessalonicenses 5:19 vai além. Não apagueis o Espírito. Como se apaga o Espírito? Ignorando, adiando, normalizando o que ele condena. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Você ainda está ouvindo isso. E isso não é coincidência. O fato de você estar aqui agora, inquieto, sentindo esse peso no coração, isso é o Espírito Santo. Pessoas sem ele não se importam com essas perguntas. O simples fato de você estar buscando já é evidência de que ele não desistiu de você. Davi entendeu isso. Depois do maior erro da sua vida, ele não fugiu de Deus. Ele correu em direção a ele. Salmo 51, 10-11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito firme. Não me rejeites da tua presença. Não tires de mim o teu Espírito Santo. Essa oração, Deus sempre responde. Então, como você busca mais do Espírito Santo? Não é complicado, mas exige tudo de você. Passo 1. Arrependimento real. Não o arrependimento de palavras. O arrependimento que muda de direção. Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério da parte do Senhor. Refrigério, renovação, mas só depois do arrependimento genuíno. Então agora mesmo, o que o Espírito tem te convencido a largar, que você ainda está segurando. Passo 2. Oração ousada e persistente. Lucas 11:13. Jesus disse: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não é uma promessa vaga, é uma garantia direta de Jesus. Você não precisa implorar como se Deus estivesse relutando. Você precisa pedir sabendo que Ele quer dar. Ore assim hoje: Pai, eu preciso de mais de Ti. Enche-me do Teu Espírito. Transforma o que eu não consigo transformar sozinho. Simples, honesto, poderoso. Passo 3. Obediência antes do sentimento. Muita gente espera sentir o Espírito para então obedecer, mas funciona ao contrário. Atos 5:32. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Obediência não é a consequência da presença do Espírito, é a porta de entrada para ela. Quando você obedece mesmo sem sentir, a presença vem. Quando você age pela fé mesmo com medo,
o fogo acende. Romanos 8:11 diz algo que deveria mudar tudo na sua vida. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele também vivificará os vossos corpos mortais. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para você, agora, não para pastores famosos, não para cristãos perfeitos, para você, onde você está, do jeito que você está. Então aqui está o desafio final. Não saia deste momento sem agir. Faça estas 3 coisas agora. 1. Ore. Não depois. Agora. Peça ao Espírito Santo que te preencha de um jeito que você nunca experimentou. 2. Identifica uma área da sua vida onde você tem resistido ao Espírito. Uma coisa, só uma, e entrega hoje. 3. Comenta aqui embaixo qual dos 9 sinais mais te tocou. Não para algoritmo, mas para declarar publicamente que você quer mais de Deus, porque Tiago 4:8 promete: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O Espírito Santo não está escondido de você, Ele está esperando por você. A única pergunta que resta é essa: você vai chegar